boa noite a todo mundo, né? Hoje a gente vai conversar com uma banda que praticamente faz parte aí da história do metal extremo nacional, né? A Pagantrone, ela tem mais de 2 décadas, né, de estrada, e o interessante é que vocês foram construindo assim, uma trajetória que é muito marcada pela resistência, pela identidade das letras, né? Um power metal com elementos de black metal pagão também, né? Letras inspiradas em temas históricos, né? E eu acho isso fantástico. Eu confesso que a primeira vez que eu tive contato com a banda foi um pouquinho antes da pandemia, né? Aí a pandemia foi o caos, parou tudo, né? Mas eu lembro que marcou bastante, né? E ter 20 anos de banda, né, de trajetória, não é para qualquer um, né? A gente precisa de fato respeitar essa história, né? E aí pensando nisso, fala para mim, por favor, quando vocês olham para o início da banda, né? Como a banda ainda era um projeto e permanece vivo até hoje, né? O que deu origem, né, a esse projeto, a essa banda? Como é que foi esse início? Conversa com a gente, por favor. Primeiramente, boa noite, Carlos, boa noite, Priscila, boa noite, pessoal da Cogumelo. Bom, vamos lá do início, então. O Pegantrone, na verdade, a gente tem 28 anos de estrada, a banda de 98, a gente já tá indo aí já quase trintando aí, né? Já tá batendo a porta aí. E, cara, assim, o Pegantrone, no início, a gente era uma banda de, digamos, death metal, com muitas influências, inclusive, de Sepultura, as bandas de death metal nacional, né? Sarcófago e tal. Todos A banda nós, se né, chamava. somos pais. É, é. Inclusive, isso aqui que eu tô vestindo, a Mincorner, uma banda que a gente também sempre teve muita influência, e já mais na parte de black metal. Então, Pagantrone, no início, se chamava Bloodthirst. Então, a gente ficou até 2000 com esse nome, e era esse estilo, mais death metal, uma coisa mais reta. Em 2000, a gente teve uma fusão na banda, e eu acabei assumindo os vocais nessa mesma época, e a minha praia sempre foi black metal. Então, depois que eu entrei, a gente começou a compor mais numa linha mais extrema, uma linha mais black metal, com muita influência de heavy metal, porque o guitarrista na época, que era o Paulo, ele tinha essa pegada, né, essa veia mais heavy metal, mas também sabia compor muito dentro do extremo, e a gente começou a trabalhar mais nessa vertente. Então aí a banda trocou de nome, a gente foi para Pegantrone, eu sugeri que a gente mudasse de nome, porque o nome Bloodthirst soava muito death, muito gore, vamos dizer assim, para a proposta que a gente estava querendo seguir. E como eu sempre tive muito apreço à cultura pagã, então a gente definiu isso como o nosso norte. Bom, vamos falar sobre paganismo, porque eu sempre gostei muito de escrever sobre paganismo, sempre gostei muito de ler sobre paganismo, assistir filmes sobre isso. Então a gente acabou colocando isso como pano de fundo. E aí, como é que você consegue unir isso daí dentro das músicas? A gente optou por sempre falar de uma cultura diferente. Por exemplo, a gente começou a Uhum. falar da cultura nórdica lá no The Way to the Northern Gates, que foi nosso primeiro álbum, que eu acho que é o nosso álbum mais extremo até hoje, porque Sim. basicamente ele é só black metal. É Você tem um 2009, se não me engano, é isso? a gente 2009. lançou ele em 2009, mas ele a gente já tinha composto ele já bem antes, já, de 2009, né? E na verdade em 2001 a gente lançou o single Northern Gates, não, Northern Forest, que foi nosso primeiro single em 2001, que teve a produção do Cal Galvão, que é um ex-baixista do Uns e Outros, que até faleceu recentemente, um grande amigo Uhum. nosso. Ele compôs o nosso primeiro, ele, na verdade, ele que produziu o nosso primeiro álbum. Então, de lá para cá, a gente sempre caminhou nessa trilha aí, né? Vamos falar sobre culturas, vamos falar sobre povos, vamos falar sobre orgulho pagão, vamos falar sobre tudo que está ali inerente à cultura pagã. E aí a gente começou com a cultura nórdica, no Swords of Blood, que é o nosso segundo álbum. A gente também falou sobre os nórdicos, mas aí de uma outra perspectiva, mais sobre os deuses, etc., relação entre homem e deuses e tal. Falamos também um pouquinho sobre a entrada, né, no cristianismo, nesse mundo aí e tal, enfim, toda essa relação que ocorre, né, até hoje, né, na Uhum. Terra, né? Então, a gente começou a falar um pouco sobre isso também, e depois dos Wars of Blood, a gente partiu para uma outra civilização que não tem absolutamente nada a ver, que foram os egípcios, né, no Our Black Roots. A gente veio falar sobre os Nubes, o início, na verdade, a primeira civilização ali, é, afro. Então
a gente começou a falar sobre essa parte aí. E o que é bacana, cara, dentro do nosso trabalho, que eu posso falar que eu gosto muito dessa parte, que é trazer não, a letra, né, obviamente falando sobre o assunto, e a gente tenta buscar alguns elementos, tipo, da música mesmo, regional. Então, se você pegar ali o álbum Ours Black Roots, que fala sobre o Egito, por exemplo, não são somente letras inerentes ao Egito, você consegue ali buscar uma sonoridade, um instrumento característico daquela região, entendeu? Então a gente coloca aquilo ali para justamente o ouvinte ele ter essa sensação de, pô, cara, pô, tô lendo aqui sobre as pirâmides e tal, sobre Ra, sobre Osíris e tal, tô vendo aqui, e aí você escuta aquela sonoridade, você tem aquele linkzinho ali. Pô, isso para mim assim, é muito importante, porque é uma experiência, né? Pô, visual, Vocês estão levando o pessoal para ter essa sensação. uma Não é viagem, só não é só a música em si, não é só a letra, né? literalmente uma viagem. E falando sobre o Ours Black Roots, é um álbum bastante complexo. Eu acho que é o álbum mais complexo que a gente tem. Ele tem muitos elementos, tem elementos progressivos, de black, de death, de heavy metal. Cara, assim, é um álbum bem complexo mesmo. Ele é até um pouco difícil de assimilar assim de cara, mas com o tempo você escuta, você consegue Vai realmente maturando, entender né? aquilo ali. E aí a gente continuou andando, caminhando, falamos sobre Roma Antiga no Imperatórios, aí é um álbum bem diretão mesmo, um álbum, uma produção assim, digamos, menos polida, mais orgânica, mas ele é um álbum que fala sobre a Roma Antiga e tudo mais. Aí saímos da Roma, fomos pra Grécia para falar sobre no Land of the Greeks, falando sobre os gregos, sobre a mitologia grega, sempre trazendo também elementos característicos da região. E agora no último álbum, que é esse cara aqui, eu acho que eu tô atropelando tudo, né? Não, cara, Tá ótimo. tá ótimo essa Fica à tua vontade. leitura. Ó, esse último Terra álbum aqui Dourada, né? é o Terra Dourada. Aqui Cara, a gente tá tá falando. muito foda. Aqui, finalmente, eu consegui chegar onde eu sempre quis, que era falar sobre a nossa cultura, trazer elementos da nossa cultura, não somente nas letras, né, falar sobre o folclore e tudo mais, mas também trazer a musicalidade brasileira, que é muito rica. Assim, o músico brasileiro lá fora, ele é muito bem visto, justamente porque ele tem uma Exatamente. característica diferente, ele tem, digamos, o ouvido do músico brasileiro é diferente. Porque a gente tem essa coisa regional eu sei que tem muito cara que curte heavy metal que é meio, assim, tem a mente um pouco fechada, ele acha Fechada. que é só metal, 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 mas, cara, o Brasil, ele tem a MPB, a nossa música, ela é muito Sim. rica e ela é exportada, ela sempre foi exportada. Tanto o próprio metal nosso sempre foi exportado, tanto é que Sim. o metal extremo, na minha opinião, o black metal ele nasceu aqui. O black metal é porradão como ele nasceu aqui com sarcófago. O resto pra mim é conversa, beleza? Então, Cara, eu concordo. então a gente tem isso na cabeça. E, pô, é um puto orgulho, inclusive, né? Saber que uma banda nacional que colocou esse estilo pra frente. Então, no Terra Dourada a gente conseguiu trazer esses elementos. Engraçado que quando a gente estava compondo Terra Dourada, eu tive que. Porque a gente tem algumas músicas em português, a gente tem umas 3 músicas em português. Só que não estavam falando exatamente de Brasil, eram músicas que, como eu disse, né, retratavam outras culturas. Então, para você trazer alguns temas do nosso país e você colocar o português dentro da música, parece que é fácil, mas não é. A nossa língua não é muito, digamos, é difícil você versar ela. Musicalmente, né? É, Musicalmente, ela meio que, né? ela não é. É difícil você versar. Por incrível que pareça, é difícil você versar. Ah, mas tem um monte de banda que canta em português. Tem, claro que tem, são ótimas. Eu adoro banda cantando em português. Mas a gente tem que concordar que o português ele não é muito versado. A verdade é essa, não é. Algumas palavras são difíceis de você fazer uma conexão e tal. Sim, ou até trocar, né, algum significado ali na hora. Sim, e você tem que usar, digamos, para ficar bonito, você tem que usar muita rima, né? Uhum. Pegar rimas e tal. E
quando você não utiliza rimas, você não utiliza palavras homônimas e palavras que se completam, você pode dar uma mascarada nisso, de repente colocando um verso com palavras mais simples, que sejam mais fáceis para o ouvinte ele assimilar ali na hora. Então, eu tive que fazer um trabalho de busca dentro de coisas não metal para poder tentar ver como é que os músicos, até de MPB, por exemplo, faziam para poder versar isso e colocar. E a minha principal referência foi o Tim Maia. Pô, é um músico que eu sempre gostei muito, principalmente o álbum Racional, que é, né, a trilogia dele, que para mim é absurdo. E sem contar que o Tim Maia, porra, para mim um dos melhores cantores que já Não porra. tenho o que dizer dele. Bom, o cara era, apesar da loucurinha dele e tal, Mas a loucura dele foi o que deu certo da música dele. Mas podemos dizer que é um gênio da música brasileira, reconhecido mundialmente. É incontestável a capacidade que o Tim Maia tinha para tudo. E assim, ele não usava muito de rima, mas ele conseguia usar palavras muito simples e refrões assim, muito, de certa forma, até meio bobos, assim. Tipo, você fica assim, caraca, mas isso aqui é tão bobo. Você lendo a letra, pô, não, isso aqui, como é que isso funciona? Mas o cara fazia com o talento dele, essa junção de palavras de uma maneira que você escutava e falava, nossa, pô, legal pra caramba. Então eu fui buscar algumas referências nisso, mas porra, como é que você coloca isso dentro do extremo? É difícil, porque, pô, eu tô cantando ali, eu tô botando um drive, eu tô botando um falsete, aí eu tentei buscar, cara, assim, unir essas palavras e tentei cantar da forma mais clara possível, assim. Tentar falar a palavra mais claro possível, tentar encontrar a melhor dicção possível para que, pô, o cara escutasse e entendesse. Porque eu reparo que muitas pessoas reclamam das bandas que cantam em português de extremo, que elas não conseguem entender nada que o cara tá cantando. Então, se o cara tá cantando em norueguês ou tá cantando português ou inglês, tanto faz, porque tem gente que reclama que não tá entendendo. Claro, se você pegar a letra e acompanhar a música, você vai entender. Mas, então a gente optou por trazer esse apanhado histórico também musical para a gente poder colocar no disco. E aí, dentro dessas nossas andanças aí, a gente encontrou uma referência bem bacana que é um chorinho do Zequinha de Abreu, Tico Tico no Fubá, uma música bem antiga, que foi versada pela Carmen Miranda, aí tem voz, só que a nossa versão ela é instrumental, só que a gente trouxe isso pro metal, né? Tem porradaria rolando ali e tal. Eu não cantei Carmen Miranda, eu não cantei, tá? Só tá tocando ali, tá? Mas o Terra Dourada, cara, é um álbum que, assim, ele é um motivo de orgulho pra gente, porque, primeiramente, falando sobre a nossa história, falando sobre, porra, a escravatura, falando sobre, porra, a independência, o abolicionismo, cara, falando sobre os povos originários, quem realmente, quem são os donos reais dessas terras aqui, falando sobre Tiradentes, que é o percussor da nossa república. Pouca gente dá valor. Deixa eu te perguntar aqui, Rodrigo, pelo histórico da banda, né? Eu sei que o Northern Gate, você falou que cultura nórdica, né? O Black Swords of Blood. Né? Exatamente. Ele é a questão egípcia, povos africanos, né? Imperatores Roma Antiga, Land of the Greeks, Grécia, de fato, né? Isso. Do Terra Dourada, Brasil, né? Isso. O que a vertente da banda, né? Por que vocês acham interessante fazer esse tipo de temática, de discussão sobre culturas, né? Isso tem uma veia acadêmica, parece que tem um historiador aí que gosta de falar sobre essas coisas. Por que a banda achou interessante ir por essa linha temática, né? E discutir culturas? Cara, na verdade, tem um biólogo, que sou eu, que escreve tudo, mas que adora história. Eu sou apaixonado por história, tanto é que se você olhar lá atrás, tem um monte de coisa relacionada à história de uma forma geral, né? Cultura e etc. Então, basicamente, optei por seguir nessa vertente, nessa parte lírica, justamente por gosto pessoal mesmo. E como a galera da banda também gosta, então eles sempre compraram a ideia. E como foi trazer isso para o estúdio? A montagem, né, em si, da instrumental. Como é que foi trazer isso? Porque tem muitos elementos, né? Vocês optam por colocar instrumentos da cultura que vocês querem falar.
Então, assim, deve ser uma construção bem difícil, né? A gente trabalha por camadas. Porque é muito difícil você já vir com todas as ideias prontas na tua cabeça, não tem como. A gente trabalha por camadas. Então, geralmente parte de uma ideia, um riff, ou uma parte de baixo, alguma coisa assim. Mas geralmente quem compõe na banda é o Renan e o Rafael. Os dois guitarristas da banda. Eles já têm na cabeça deles exatamente isso, que a gente gosta de trabalhar por camadas. Então eles compõem, eles trazem a ideia inicial, mostram para a banda, e em cima disso a gente vai trabalhando. Não, cara, pô, aqui cabe, sei lá, aqui cabe um triângulo, aqui cabe sei lá, um atabaque, e aí a gente vai colocando e vai construindo a música, a gente vai construindo por camadas até chegar no final. Então a gente, como o Renan, ele tem muita facilidade de criar na guitarra, mas ele também toca piano, então ele tem muita facilidade de fazer toda essa parte orquestrada no piano mesmo, né? Depois com samples a gente consegue reproduzir violinos, e cellos, etc. Então basicamente essa parte o Renan que toma conta. Toda a parte orquestrada da banda e de piano e essas coisas, geralmente ele que faz, porque ele tem muita facilidade, né, na criação disso. Então, a gente vai fazendo isso, vai colocando as camadas na música até chegar no processo final, chegar no produto final, que é a música em si, completa. Cara, que interessante. Assim, porque assim, à medida que você foi trazendo pra gente essas informações, me veio assim um monte de banda na cabeça que servem como referência, né? Por exemplo, vocês falaram de Sepultura, mas a gente pode pensar em Soulfly também, a gente pode pensar no Cavaleiro Conspiracy, né? Que eles adicionam muito esses elementos de tudo que é cultura na banda, né? Eu pensei no próprio Angra também, porque o Angra tem essa história de... o Holy Land o Holy Land a gente usou como referência também. Pois é. Porque eu vejo isso também, né? Essa necessidade que a banda sente de colocar instrumentos, né, além do básico do, sei lá, a guitarra, o baixo, né, e a bateria. E aí eu vou tentar aqui estruturar uma pergunta difícil, assim, talvez que seja difícil para vocês, né? Porque, assim, são 20 anos de banda e vocês adicionando elementos de outras culturas em cada álbum, né? Então, assim, depois de tanto ano de estrada, né, depois de tantas músicas lançadas, porque é álbum pra caramba, inclusive, né? Será que tem uma composição, assim, um álbum, uma faixa, uma trajetória da banda que vocês consideram que representam, de fato, a forma mais fiel do que é o Pagantrone? Será que tem uma música que é muito especial para a banda? Será que tem um álbum que é muito especial para a banda? Ou um momento especial para a banda? Como é que você consideraria, né, acharia ali um elemento que é uma essência, assim, muito fiel da banda hoje? Essa é uma pergunta realmente muito difícil, porque eu participei praticamente da composição de todos os álbuns da banda. Então, é difícil quando você... Vou dar um exemplo aqui. Pode parecer meio bobo, mas é um exemplo. Pô, o cara tem 3 filhos. Perfeito. Aí o cara... Pô, você não vai escolher um filho. Você tem 3 filhos, né? Exatamente. Então, mas é claro que você pode falar, pô, eu acho aquele meu filho ali mais bonito. Não, ele é muito bonito, olha lá. Não, tem como você fazer isso. Mas é difícil você perguntar para um músico que qual ali, álbum ali? Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: o Terra Dourada é um álbum que ele completa mais a gente, porque tem essa questão da nacionalidade, cara, aquela coisa de, porra, eu sou brasileiro, cara, eu falei sobre a minha terra, eu falei sobre o meu país, pô, eu falei sobre os personagens nossos personagens, cara, assim, quando eu tô tocando, eu vou ser bem honesto, eu tenho um sentimento diferente. Cara, eu vou dar um exemplo pra vocês. A gente tocou há um tempinho aí, a gente tocou numa feira medieval aqui no Rio de Janeiro, que é bem famosa, lá no Aterro do Flamengo. A gente tocou a música do Tiradentes a primeira vez lá. E aí, assim, tá bem cheio e tal. E a gente anunciou que ia tocar essa música. Eu falei, né? Pô, Tiradentes, percussor da nossa república, não sei o quê. Eu falei um pouquinho dele. E a gente executou essa música. Cara, a receptividade foi tão boa, porque ela é uma música que ela traz... ela tem até algum elemento ali no início ali, que teve a participação, inclusive, do Davi do Gangrena Gasosa, que foi ele que gravou todos os atabaques, toda aquela coisa. Toda a percussão foi ele que... Na verdade, toda a percussão do álbum foi ele que gravou. Que legal! Aí, assim, no começo tem posso dizer
Um arranjo de atabaque. No começo tem um ponto de macumba, a verdade é essa. No começo da música tem um ponto de macumba, que é o que eu cantei junto com ele lá na hora que a gente estava gravando os atabaques. Então, é uma música que é totalmente diferente, ela é fora da curva total, assim, dentro do álbum, porque ela tem esse ponto de macumba no início, a gente fala o mineiro E, o mineiro A, aí começa, porra, uma porradaria, sei que do nada entra um monte de uma macumbão rolando, é como se fosse um gangrena gasosa, mais black metal. Assim, e quando a gente tocou essa música lá, cara, a receptividade do público foi muito boa, cara. Os caras piraram, assim, no refrão e tal, cantaram junto, não sei o quê. E no final da música, porra, chamaram o nome da banda e tal, porra. Cara, eu me emocionei pra cacete, cara. Foi a primeira vez que eu chorei no palco. Assim, Que incrível. pra mim, pô, e tu vê um vocalista de black metal chorar no palco é meio esquisito, né? Mas, assim, eu confesso, cara, ali eu fiquei emocionado pra caralho. Mas eu fiquei emocionado porque, pô, cara, é a realização assim numa parada. Você sentou, você escreveu, você se dedicou por aquilo ali, você assistiu, porra, filmes, você viu documentários, você leu livros, você escreveu a parada. Aí chega ali, você executa a música, porra, assim, com mó gás mesmo, aí, pô, cara, tu viu o cara ali te dando aquele retorno, porra, cantando junto com você o refrão, sei que, pô, tu fica meio assim, caraca, mano, a parada deu certo, pô, bacana, a galera gostou do resultado final, aí não é, aí passa a não ser só música, aí já entra um sentimento, entendeu? Um sentimento seu pessoal de realização, então, Com certeza. eu acho que o Terra Dourada, ele acaba trazendo um pouco disso pra gente, por ser um álbum totalmente em português, com participação de músicos que a gente considera amigos nossos, inclusive, e falar do nosso país. Então, ele acaba sendo um álbum que realmente ele traz esse sentimento muito bacana pra gente. Então, por isso que eu gosto muito dele. E eu até estava aqui pensando, o que você falou tem muito sentido, a questão assim, é um álbum em português e a aceitação que vocês tiveram do público. A gente, o pessoal fala muito das bandas, pô, só cantam em inglês, banda brasileira só quer cantar em inglês. Então, assim, vocês tiveram uma aceitação cantando a primeira vez, assim, pro público ali ao vivo, cara. Acho que isso é realmente para te emocionar no palco. Essa aceitação é bem viva e vocês fogem da curva hoje em dia, né? Para ter escolhido esse caminho do português, para representar mesmo. Eu gosto muito das bandas que cantam em português, sempre gostei. Eu tenho uma coleção absurda de material nacional aqui, que eu coleciono realmente metal nacional, música brasileira eu coleciono. Sim. Eu gosto muito, bastante mesmo, principalmente underground, que é o meio que eu cresci, então eu gosto muito de colecionar isso daí. E realmente, cara, ver que hoje, inclusive a gente está tendo um bom crescimento assim, de bandas cantando em português, tem ótimas bandas surgindo aí, inclusive, em todas as vertentes, até no heavy metal, pô, tem o Trovão, pô, uma banda que eu gosto pra caramba, canta em português, uma puta banda. Tem o Dark Tower também, que vai lançar um álbum em português agora. A gente também lança, tem vários, Azul Limão, e bandas clássicas que cantam em português. Enfim, muitas bandas que fazem um ótimo trabalho. E eu acho importante, cara, porque é a nossa língua. Então, é mais fácil da gente entender também e tal. Nem todo mundo tem domínio de inglês, e isso é absolutamente normal, tranquilo. E eu acho bem importante também. Agora, sobre o Terra Dourada, já vou até dar um spoiler aqui, porque a gente vai fazer um capítulo 2, tá? E aí a gente vai entrar mais na raiz do nosso país, a gente vai lá pro Nordeste, a gente vai falar sobre muita coisa do Nordeste, entendeu? Vai falar sobre, enfim, não vou né? Mas não é um Terra Dourada 2, mas é um álbum falando sobre o Brasil novamente, só que aí a gente vai entrar em temas um pouquinho mais delicados também, algumas coisas que aconteceram no passado, algumas guerras que foram meio esquisitas, tiveram, digamos, uns vínculos meio estranhos assim por trás. Enfim, a gente vai trazer esses temas, vocês trazer as certas verdades, assim, né? Que precisam ser ditas. Precisam ser ditas. Fantástico, Rodrigo. E deixa eu te fazer, conversando aqui com o que você trouxe pra gente, pensar que essa aceitação do público, a gente pensa que por isso que representatividade é importante, né? As pessoas se sentem representadas porque escutam aquilo ali que conhecem, né? A sua própria história, a sua própria língua, né? Então, esse é um momento presente do Pagantrone, que é trazer essa representatividade, né? E falando em presente, vocês também foram confirmados, né? No Festival Aliança Negra,
que vai acontecer agora, né? E a gente está tipo super mega ansioso para participar desse processo. E eu queria saber um pouquinho, né, como é que se deu esse convite, né? Como é que vocês receberam essa proposta de integrar esse line-up, né? Qual foi a reação de vocês quando receberam essa notícia, né? E aí, ainda dentro do Aliança Negra, né? Pensando no público, por exemplo, né? O que a gente pode esperar, né, da apresentação do Pagantrone no Aliança Negra, né? Fala um pouquinho pra gente como é que foi isso. O Aliança é um festival já bem conhecido, né? Aqui no Rio de Janeiro. É, tem a característica, né, de ser mais extremo. Pra gente foi, sim, uma surpresa até a gente ser chamado, porque apesar da gente ser extremo, a gente acaba soando um pouco, digamos, melódico. Mas não que isso seja de todo ruim, porque porque, assim, digamos, a gente acaba tendo mais riffs de guitarra, a gente acaba tendo mais solos, etc. E às vezes a galera que curte um som mais extremão, talvez não consiga assimilar muito bem isso e talvez torça um pouco o nariz. Mas se você der chance e ouvir melhor, você vai perceber que não são só os solos de guitarra, tem ali também aquela violência ali, porque a gente cresceu nisso também, cara. Sim. Então é isso que rola. Não, mas eu já E o fui em alguns Aliança, e o shows. Aliança é um evento mais voltado para o extremão mesmo. Então a gente recebeu Mas o o show convite de assim. vocês não foge, é o Isso que eu ia extremo. falar. Eu já fui em alguns shows do Pagantrone e a porrada estanca. Porrada estanca. Então, mas é isso que eu tô falando. É porque às vezes a pessoa escuta um monte de solo de guitarra, acha que a gente é um Angra da vida, mas não é, cara. Tem nada a ver. Vai Não ao é. vivo. Não é. Se a gente fosse um Angra da vida, a gente tava rico vivendo disso, entendeu? E não é. A gente não vive disso. Mas Muito bom. a porrada estanca, como você falou, a porrada estanca. Então, quando o Adam conversou com a gente e tal, achei bacana, cara. Achei muito bom, assim, eles terem escolhido a gente para participar do line-up, porque, porra, são bandas, né, muito fodas que estão participando, inclusive, desse cast aí. Pô, tá o Torture Squad, que, porra, é referência aqui no metal nacional. A Hateful Murder, que tem a sua trajetória aqui também no Rio. O Erebores, porra, os caras são muito amigos nossos. Inclusive, o Thiago fez participação no nosso álbum aqui. Caramba, legal. Então, cara, pra gente é motivo de orgulho estar tocando, sim, no festival. A gente vai, obviamente, tocar com toda a energia que a gente tá acostumado a subir no palco, porque o Pegantrone também tem essa questão teatral, né, de levar Uhum. coisas pro palco ali e tal, e a gente gosta muito de fazer performance e tudo mais. Isso é importante, né? Porque o tipo de som que a gente toca, ele meio que pede isso daí, né? Antes a gente levava até mais coisas antigamente pro palco, mas aí chega uma hora que também fica difícil tu levar tudo. Mas assim, a gente preparou um set, cara, curto, porém bem objetivo e focado no álbum novo. Então, assim, as pessoas vão ter acesso a algumas músicas que a gente ainda não tocou, né, em outros eventos. Então, cara, é importante a galera chegar cedo, porque o evento começa cedo, é um evento grande, é um festival grande, são 2 Sim. palcos, inclusive. Então a galera tem que chegar cedo para poder prestigiar todas as bandas, porque, pô, todas as bandas são boas. Então, é importante o cara chegar ali cedo para poder prestigiar e não perder nenhuma, né? Então, já fica a dica aí. O Pegantrone vai abrir o palco principal. Eu não tenho aqui na memória agora o horário, mas Eu depois, se a acho que Priscila puder me dar uma forcinha aqui, botando os horários aqui. Então, a gente vai tocar cedinho ali. Se eu não me engano, tem o ceifador lá fora e depois a gente toca em seguida no palco lá de dentro, principal. Mas pra gente realmente é um motivo de orgulho estar tocando no Aliança, é um evento que a gente sempre considerou muito e repito, é super importante continuar tendo esse tipo de festival aqui no Rio de Janeiro. A coisa andou feia durante um tempo aí com relação a shows por conta da pandemia. A gente teve que voltar bem devagarinho e tal, coisa, né? Foi andando aos poucos e aos poucos os produtores voltaram a promover eventos e tal, mas a gente percebeu que de lá para cá, alguns produtores que a gente sempre trabalhou, eles meio que passaram a ficar com um pouco de receio de investir. Então, a gente percebeu que
pô, depois da pandemia a coisa mudou muito em relação a eventos, assim, de uma forma geral, cara. Mudou muito. A gente rodava o Brasil todo, cara. A gente tocava, assim, uma porrada de lugar e tal. A gente metia a cara na estrada mesmo. Mas a gente reparou que de um tempo pra cá, os convites, eles surgem, mas, assim, bem espaçados, sabe? Não é aquela coisa. Antes, a gente tinha convite o tempo inteiro, toda hora. A gente tinha um momento que tinha que rejeitar, porque batia data. Mas alguns produtores, eles ou pararam, ou assim, eles têm medo, sabe? De colocar, medo de tomar prejuízo e tal. A pandemia trouxe, infelizmente, isso de ruim dentro da cena. Mas aqui no Rio de Janeiro tem rolado alguma coisa assim, principalmente lá no garagem, tem rolado bastante coisa boa lá, com o Brunão lá, tocando lá e tal. Sim. Na Areninha também, né, tem rolado muita coisa boa, o pessoal da Bimédica, o Carlinhos tem sempre jogado coisa bacana lá. A gente já tocou, inclusive, em alguns eventos do Carlinhos lá na Areninha. Bem bacana, geralmente eventos bem produzidos, bem bons, assim. E agora, né, com o Adam, pessoal aí do Aliança, a gente espera realmente fazer um grande show lá pra galera e levar um pouco da nossa música aí bem, bem diferente pra galera, um misto de estilos aí pro pessoal, mas eu acho que, sim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, hoje em dia, o pessoal conhece bem o Pegantrone. Há um tempo atrás a gente fazia muito show fora, o pessoal achava que a gente era uma banda de fora do Rio. Quando a gente tocava aqui, o pessoal, pô, a banda veio lá do sul. Não, que sul, cara? A gente mora aqui. Você é meu vizinho, já te vi várias vezes. Preso quando você falou que mora na Ilha do Governador. Eu já te vi várias vezes, cara. Você é meu vizinho. A gente se esbarra toda hora em show. E achei que você era do sul. Não, que sul? Não sou do sul, cara. Não, a gente é daqui. Entendeu? Então, pô, é importante pra gente estar participando, sim, do Aliança. E a gente já faz esse convite pra todo mundo chegar lá e colar. Realmente vamos lotar aquela areninha lá pra ficar. Pra que tenham outras datas, né, pra frente. Muito bom. Eu queria já me encaminhando para o encerramento, né, falar sobre futuro, mas você já falou bastante para a gente sobre futuro, né, e ficou muito legal. Então eu vou falar um pouquinho sobre legado, né, porque acho que legado também é importante, né. É bacana. Aqui na Cogumelo em Cena, a gente acredita muito, né, no underground, a gente trabalha muito com bandas, né, do underground, porque a gente acredita, né, que é a galera que resiste, é a galera que permanece, né. E aí, quando vocês olham assim para a história do Pagantrone, né, eu queria saber que espécie de legado, né, vocês gostariam de deixar para o metal extremo brasileiro, para a cena underground, né? E aí você também poderia finalizar para a gente deixando uma mensagem, né, para o seu público, para o seu fã, né, e para a galera que espera ver vocês no Aliança Negra. Bom, Carlos, vamos lá. Bom, cara, o que eu posso dizer de legado para você é o seguinte: eu tenho 43 anos de idade e eu sempre acompanhei o underground, principalmente carioca aqui, as bandas que sempre vieram para cá, bem de perto. Sempre gostei de ir ao evento, comprar o material da banda, acompanhar o show, conversar com os músicos, pedir pro cara autografar. Tanto é que eu tenho uma porrada de material autografado aqui que é, tipo, coisa de quando eu era garoto, sabe? De bandas que eu conheci quando eu era bem pequeno ali e tal, bem novo, quando eu comecei a frequentar o garagem. Porque tu fala assim de carioca, o carioca sempre vai falar pra você, porra, eu ia pro garagem. O cara que é um pouquinho, o cara que é um pouquinho mais velho que eu, ele vai falar de outras coisas, vai falar do antigo circo voador, vai falar de outras coisas. Mas eu tenho 43, não sou tão velho assim. Então o que eu posso falar é que eu acompanhei o garagem na época do Fábio, né? Aquela época, porra, excelente, da Rua Ceará e tudo mais, ficava lotado pra cacete. Então, cara, o que eu posso falar de legado é o seguinte: a gente veio de lá pra cá e a gente acompanhou toda essa trajetória com as bandas da época, e a gente também estava começando como banda, então a gente também fez parte daquilo ali. Então o que a gente pode falar de legado cara, sempre, cara, não abandone as bandas underground. Sim. Porque, porra, é o melhor rolê que tem, cara. É o melhor rolê que tem. Porra, é muito foda você ir pra um eventozinho ali. Cara, tem 4 bandas ali undergrounds ali tocando. Pô, os caras arrebentando, sabe? Porra, com técnica. Porra, um som bem construído. Às vezes, de repente, não é nem um evento muito bem produzido, uma coisa, mas, pô, tu vê a banda ali dando sangue no palco, pô, tu vê os caras mandando bem pra caramba. Até hoje, cara, eu gosto de acompanhar show underground. Tem muita coisa que até hoje me surpreende pra caramba. Que eu chego ali, eu compro a camisa da banda, até hoje eu compro o CD, peço pro cara autografar. Pô, várias vezes o cara chega pra mim, pô, tu quer meu CD autografado, Rodrigo? Eu falei, quero, cara, claro que eu quero, pode autografar essa porra aí que eu quero. Aí o cara acha estranho, mas esse é o legado. Porque é isso que vai manter, digamos,
poético, mas vai manter a chama acesa, entendeu? Porque, Sim, pô, com certeza. se você deixa de ir aos eventos, se você deixa de comprar o material da banda, se você deixa de acompanhar a banda, o que que vai restar? Vai restar a internet. Pois Só que é. a internet é um campo que é importante para divulgação, claro que é, mas é um campo que, vamos dizer assim, a banda morre de fome. Porque você não vende o CD, você não vende o vinil, você não vende a camisa, entendeu? A banda vai tocar ao vivo como? Não, e eu Então, acho cara, que perde a experiência também, né? A Isso aí. experiência dali do palco, a essência de você estar ali ao vivo curtindo a tua banda. pô, aí você vai falar, pô, tem aquele festival online, ok, maneiro, cara, pra divulgação é ótimo, mas, pô, eu quero estar lá, eu quero assistir a parada, eu quero ver os caras tocando, eu quero ouvir a música, eu quero, sabe, trocar uma ideia com os caras, eu quero, sabe, bater um papo ali, é o que eu quero. Então, se eu, como músico, me coloco na posição também de espectador, de estar ali, de ouvir, eu acho que, porra, o legado é esse, é você, não, você é público, você tem que acompanhar, cara, não tudo bem, eu sei que é difícil você ir a tudo, né, todo mundo Sim. tem, assim, o seu corre de vida, eu também tenho a minha empresa, eu tenho que tocar minhas coisas e tal, eu tenho minha família, tudo mais, tem musculação, tem futebol, tem um monte de troca que eu gosto de fazer, crossfit, um monte de maluquice, então tem um monte de coisa que eu incluo na minha rotina diária ali, mas, cara, eu gosto de som, eu gosto de acompanhar. E é isso. Então, pô, você vai lá, você não é obrigado em tudo, mas, pô, você seleciona ali, pô, esse evento aqui, pô, esse evento é legal pra caramba, eu adoro essas bandas aqui, pô, tu vai, cara. Tu Fortalecer a cena vai. é Com isso, né? certeza. Exatamente. Aí cara, às vezes você vê o ingresso é o quê? R$ 20, R$ 30. Cara, R$ 20 é o quê? Evento gratuito. É É. evento gratuito, cara. Evento gratuito é só você ir. É isso aí. Então, assim, eu acho que não tem muita desculpa pra isso. Não tem muita desculpa. Se você quer realmente fazer parte da parada, tá ali, é só você ir e fazer. Então não Sim. adianta você ficar só esperando o Iron Maiden, esperando o Judas, esperando. Isso. Não adianta. Não, eu adoro. Eu adoro. O que eu quero dizer é que você não precisa ficar esperando as bandas de fora para acompanhar algo legal. Aqui tem muita coisa legal, muita coisa legal. Às vezes até melhor do que de fora. Então, Cara, isso é tudo. a gente tem que parar urgentemente. Já era para ter parado, mas a gente tem que parar com essa visão de que, pô, não, o evento da banda gringa, eu vou dar 250 conto nesse negócio. Aí, pô, caraca, vai tocar uma banda R$ 25, cara. A banda faz um som melhor do que a banda que você pagou 250 pra tocar, cara. Exato. A E você não valorização da foi. banda, né? Do teu meio ali, do teu lugar, da tua origem. Eu acho que esse é o principal. Tem que E pagar. você não foi, cara. E você não foi, você deixou passar. Aí, beleza, não quer dizer que o show da outra banda que você pagou 250 vai ser um. Não quer dizer isso, vai ser legal, você vai curtir. Mas o que eu quero dizer é. Você pode ter isso daí, porra, em larga escala aqui, cara, pagando merreca e você ainda vai contribuir com a cena, você vai contribuir com as bandas, você vai fazer o underground crescer. E, pô, e é assim que funciona. E infelizmente a gente tem visto aí algumas situações aí de total abandono, porra, de alguns eventos bem vazios e tal, porra, da galera não prestigiar e tudo mais. Pô, recentemente a gente teve uma resposta oposta a essa. A gente produziu 2 eventos, um em Nova Iguaçu, no Estúdio B, e um outro no Garagem. Com propostas totalmente diferentes, a gente fez isso de propósito, para testar o público mesmo. A gente pegou bandas. A gente fez um evento no Garagem que a gente pegou uma banda de Doom, uma banda de Power Metal, a gente com uma banda de Pagan Metal, e tinha uma outra banda que, caraca, também não tinha nada a ver, que era de Symphonic Doom. Cara, assim, uma misturada de estilos. Cara, a parada bombou. Foi gente pra caramba lá, cara. Pô, isso aí foi uma resposta muito positiva. A gente viu que, pô, a galera comprou a ideia, a galera foi, sabe? Tinha gente que queria conhecer a banda pela primeira vez e tal, ver o primeiro. Pô, isso eu acho muito legal. Aí o pessoal chega ali, compra o seu material, compra o seu CD, compra tal. Isso é legal. Isso pra mim é o legado. Eu não consigo enxergar dentro do underground outra coisa que não seja isso, o legado. Porque, como eu disse, a internet ela é uma ótima ferramenta. Assim, eu sou bem chato com esse negócio de internet, porque eu Uhum. sou bem old school, eu gosto de vinil, eu compro vinil, cara. Analógico. Eu não posso falar que eu gosto de Spotify, essas coisas, porque, sinceramente, isso daí eu dou pros outros camaradas da banda mexer, porque eu não gosto de mexer nisso, não. Eu não, cara, assim, desculpa, eu gosto Você do já vai analógico. no clássico, Eu gosto no do que, analógico, né? eu sei como você sente que eu sou fã de livros, então eu não
não gosto então, de nada digital. é o mesmo sentimento, Cara, eu acho que nada consegue subverter, né? superar o analógico, cara. Mas também respeito a galera que é mais nova, né? Que faz uso das redes. Eu faço uso da rede também, eu posto um monte de besteira no meu Instagram, mas a galera que escuta música pelo Spotify, Deezer, etc. A gente tem também todos os nossos álbuns lá, a galera, se quiser dar uma conferida lá, é ótimo, eu respeito também essa galera, não é, ó, não tô falando que não presta não, tá? Cada um escuta da forma que achar melhor, tem gente que escuta cassete, tem gente que escuta vinil, CD, cada um escuta onde... O importante é escutar, a verdade é essa. Mas eu falo por mim, eu prefiro a mídia física, tá? É caro, mas eu prefiro a mídia física e é uma questão de gosto. Mas entendo que, por praticidade, né, você ter todos os álbuns ali e tal, você botar no seu celular, porra, é muito mais prático, é muito mais rápido, não ocupa espaço e você pode ouvir em qualquer lugar. Isso é uma verdade e isso realmente é revolucionário. Porém, né, tem toda aquela questão, tira um pouco a qualidade da música, comprime e tudo mais, às vezes você gasta um dinheirão na master e tal, aí dá uma comprimida, você fica meio assim, porra, caralho, a gente fez um puta de um trabalho, olha lá, o som todo murchinho, entendeu? Mas faz parte. Faz parte, entendeu? É isso. Então, pra entregar um negócio, eles têm que dar uma comprimida, mas aí tá de boa. Faz parte. E rapidamente, assim, só pra mim, a Pagantrone tem os álbuns em vinil? Cara, não tem, mas aí eu já vou adiantar uma coisa pra você, o próximo álbum vai ser lançado em vinil. Ai, que show! Então, é mais um sonho que eu tô realizando de lançar um álbum do Pegantrone em vinil, então é mais um sonho aí que uma coisa antiga que a gente tinha, que o próximo vai ser lançado em vinil, e é bem provável que seja lançado só em vinil. Sim. Não vai ser lançado nem em CD. Então, Pô, Rodrigo, eu queria te... Quer falar? Pô, Rodrigo, eu queria te agradecer, né, pela sua participação, pela sua disponibilidade, cara, e assim, a gente percebe o quão você, e a banda, né, no caso, o quão vocês se entregam, de fato, né, na produção, na pesquisa, em estar disponibilizando seu tempo aqui, né, com a gente, tá? Então, assim, eu só tenho, de fato, a agradecer, de fato, a sua disponibilidade, tá? Cara... E... Pode falar. Não, pode falar, pode. Eu falo muito, cara, eu falo muito, você deixa eu falar. Não. E é isso, eu queria agradecer, né, e a Priscila que vai fazer aí Não, cara, foi um prazer, realmente, a gente poder conhecer vocês, assim, de perto. Eu falo que eu escuto o álbum de vocês, os álbuns, né, você falou do evento do Flamengo, né? Eu queria muito ter ido, não consegui. Pô, foi legal, cara, foi legal. Foi bem legal. Eu cheguei a comentar isso com o Carlos. Eu falei, poxa, Carlos, eu não consegui ir. Pô, foi muito bom, cara, foi muito bom. Então, assim, muito bom mesmo. Eu falo que vocês, pra mim, eu tô na expectativa de curtir o som de vocês, pessoalmente, porque eu ainda não tive essa oportunidade, então, além de registrar, tá ali, ver, pra provar pro pessoal que o som de vocês dá, sim, pra gente entrar, né, Carlos? Então, eu agradeço demais por poder conhecer um pouco mais da banda. E deixo a palavra final agora com você. Cara, eu que agradeço o espaço, geralmente as entrevistas que eu faço, geralmente elas são bem assim mesmo, eu gosto de falar o que vem à cabeça e tal, e eu acho interessante fazer isso porque é o que a gente né? Sim. É o que a gente então é importante passar essa visão. E o Pegantrone, cara, é exatamente isso, é o que é. A gente não fica tentando passar nenhum tipo de imagem, pô, os caras são assim, assim, que. Se você for, cara, você vai encontrar a gente lá, você vai chegar perto da gente, vai bater um papo, a gente vai ficar conversando com você ali, porra, horas e tal, enfim. A banda é assim, o Pegantrone é uma banda bem tranquila, uma banda muito honesta com sua proposta, e quando a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente faz mesmo, a gente vai lá e a gente mete as caras, se a gente, vai fazer um álbum disso, falando sobre isso daqui, a gente não vai trazer nada à minha boca, porque a gente se dedica muito, cara, a gente vai ali, na raiz da parada para poder trazer o que é melhor pra gente, pro público. Então, se eu cheguei e falei, não, isso aqui tá muito bom, eu acredito que realmente pro público vai ficar bom, porque se eu tô satisfeito com o processo,
cara, eu tenho que acreditar que o público vai gostar. Porque Com também não certeza. adianta você fazer uma coisa e você não tá feliz. Então, Com certeza. aí você vai passar o quê pro público? Você fez uma coisa que você Fica mesmo não comercial apenas. gostou, sabe? Então, com o Pegantrone, a gente não tem isso. A gente realmente passa pro público aquilo que a gente é de verdade, aquilo que a gente gosta. Então, a mensagem que eu deixo pra galera é, irmão, acredite sempre naquilo que você, no teu ideal, naquilo que realmente você acha que é o certo. Então, acredita, vai até o final. E sobre o underground, é o que a gente vinha conversando aqui. Meu irmão, você tem que estar inserido, você tem que fazer parte, você realmente tem que fazer valer aquela parada ali. Porque as bandas dependem, os produtores dependem disso, todo mundo depende. Então, se todo mundo fizer só um pouquinhozinho ali, meu irmão, no final a parada dá certo. Agora, se ninguém fizer nada e todo mundo ficar só em rede social criticando, falando, porra, um agredindo o outro, e misturando política com som e tal, não sei o quê, cara, eu acho que a parada vai para um lado assim, que aí é só separação. Aí, quando tu vê, separou Pois aqui, é. separou ali, quando tu vê, não tem mais ninguém. E aí, o que poderia ser uma cena realmente muito boa e unida, com várias bandas ali se falando e público também ali no meio ali, acaba sendo uma coisa desunida, que não agrega em nada, que vai o grupinho assiste a banda tal, outro grupinho assiste a banda tal, um vai num evento tal, mas não vai no evento X, não sei o quê. Cara, eu vou onde eu quiser, eu vou assistir o que eu quero. Não interessa se é do produtor X, Y, não tô nem aí, cara. Tô nem aí, eu vou e acabou. Entendeu? Eu vou e pronto. Eu quero assistir, eu vou. E eu acho que É. essa cabeça que a galera tem que ter. Você quer ir, você vai. Você assiste, pô. Prestigia a banda. Conversa com a banda. Compra material da banda, assina, tira foto, faz o que você quiser. E é isso, entendeu? Galera, Concordo. eu agradeço muito o espaço da Cogumelo. É um canal bem bacana. Eu tenho visto lá as postagens de vocês, um canal bem bacana. Acho que vem para somar junto ao evento Aliança. Aí a gente com certeza se vê lá e eu já faço convite para todo mundo. Chegar cedo, novamente chegar cedo, para acompanhar todas as bandas, senão não vale de nada, hein? Obrigada, Rodrigo, mais uma Obrigado, vez, querido. tá? E a Prazer. gente se encontra lá no Aliança. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo, hein? Valeu. Tchau. Tchau.